Fala galera, Bruno Orelha aqui e hoje vamos falar sobre o Pioneer. Para quem não conhece, Pioneer é o formato mais novo criado pela Wizards. Ele foi criado no final de 2019 e, assim como o Modern, ele é um formato que não rotaciona. O Pioneer é um formato que começa com o lançamento de Return to Ravnica em 2012. Então, a partir dessa edição, todas as edições lançadas no Standard são válidas no formato. Da mesma maneira que o Modern é assim com Mirrodin e a oitava edição. O Pioneer ele é válido Return to Ravnica. E nada melhor para falar do formato do que o deck que dá a cara do formato. O Dimir Inverter, o B-Inverter, da maneira que você quiser. O deck é um combo control. O combo funciona através de Inverter of Truth, que é uma criatura 6/6 voar sem cor por 4 manas. Status maravilhosos. O drawback dele é, quando ele entra em campo, você exila o seu Grimório, pega o seu cemitério, embaralha e o seu cemitério vira o seu Grimório. Então é aquela carta que se você fizer muito rápido, você vai perder o jogo antes de conseguir fazer alguma coisa com ela. Só que nesse deck, o Inverter ele é usado como upside, ele é o enabler do combo. O que nós fazemos quando transformamos o nosso cemitério em deck, né? Geralmente um cemitério tem poucas cartas, mesmo que tenha uma quantidade ok, geralmente o cemitério é metade, um terço do tamanho do deck. O que nós fazemos é, com um Jace Wielder of Mysteries, de War of the Spark, ele tem uma habilidade estática, que se você fosse comprar uma carta enquanto o seu deck não tem cartas, você ganha o jogo em vez de perder, já que a regra de exaustão do Magic é que se um jogador fosse comprar uma carta enquanto ele não tem cartas no deck, ele perde o jogo. Então, assim você faz o seu cemitério virar o seu deck vai ter poucas cartas, uma hora ele acaba. Ok, mas e se você tiver 8 cartas no cemitério? O Jace te ajuda também, porque o mais um dele, o jogador alvo mila duas, ele pega duas do topo, coloca no cemitério e dá um draw, e você dá um draw. Então o Jace ele vai te cavar 3 cartas por turno, o que é bastante, levando em consideração que esse cemitério, esse formato não coloca cartas tão rápido no cemitério contra o Modern e o Legacy. E você também vai setar, você sabe os turnos de combo e vai evitar colocar cartas no cemitério quando pretender combar rápido, né? E além do fato de que com o Jace em campo você limpa 4 cartas do deck por turno, que é uma do draw natural e 3 com o Jace. Lembrando que o Jace, para você ganhar o jogo, você tem que comprar uma carta. Não é só não ter cartas no deck. Então, se você tiver 3 cartas no deck, usar o Jace para assimilar duas e comprar uma, você ainda não ganha naquele momento. E a outra peça do combo é Oráculo de Taça. Ela é um 3 por 2 manas, segura até que bem os agros. Quando ela entra em jogo, você olha X do topo do seu deck e põe uma daquelas cartas no seu topo e o resto no fundo, sendo X igual à sua devoção para azul. A sua devoção são símbolos de manas azuis das suas permanentes. Então, se você tiver um Jace e um Oráculo de Taça, a sua devoção vai ser 5, né? Conta apenas para permanentes. Só que se o X da sua devoção for igual ou maior que o número de cartas no seu deck, você ganha um jogo. Então, quando você fizer o Oráculo de Taça, se você tiver 2 ou menos cartas no seu deck, você ganha o jogo. Se o oponente matar o Oráculo de Taça em resposta, você tem que ter exatamente 0 cartas ou ter mais devoção, mas podemos falar sobre isso em outro vídeo. Então é basicamente assim que o deck ganha. Exilando o deck, transformando o cemitério em deck e combando, né, através de uma das peças do combo. O Jace também é uma maneira de grindar muito boa. Muito bom, você consegue com o Jace ter um turno muito maior de Inverter. Às vezes você precisa do Inverter para ganhar o jogo, porque ele é um 6/6 voar, isso acontece em várias partidas. Então você consegue ficar assimilando para transformar o seu cemitério em algo maior, e aí quando o seu cemitério virar o seu deck, você tem mais turnos de vida, né? A base de mana consiste em algumas duals, ou duais, né? Não sei qual seria o melhor termo. O Showcase Estuary, que é a Showland. Você tem que revelar uma ilha ou um pântano quando ele entra em jogo da sua mão, senão ele entra virado. Drowned Catacomb, né? A Checkland entra em jogo virado
a menos que você controle uma ilha ou um pântano. A famosa Shockland, entra virado a menos que você pague 2 de vida e conta como pântano e ilha. Algumas básicas. E aqui o deck tem 7 Utility Lands. 2 Fetid Pools, que entra virado sempre, mas você pode ciclar, pagando 2 manas e descartando ela, né, para dar um draw. Muito bom. Às vezes você precisa da correção de cor no começo do jogo. O deck tem algumas, né, tem Double Blue, tem Double Black, Triple Blue. Mas no mid e late game você pode ciclar. Também é importante porque quando a Fetid Pools vai para o cemitério, quando você dá o Inverter, ele volta para o deck. Então, em alguns turnos, quando você precisa ganhar rápido, o Fetid Pools vai te fazer ter menos cartas no deck. Né? Você vai comprar a Fetid Pools num deck muito pequeno, depois de fazer o Inverter, e em seguida vai comprar de novo. Então, é como se tivesse uma carta a menos. A Fable Passage, que é um corretor de mana e também te ajuda a ter alguns turninhos a mais com o Inverter na mesa se você precisar. Então essa carta aqui faz um trabalho um pouquinho melhor do que os outros decks. Ele também gera Revolt, vamos falar sobre o Revolt daqui a pouco. E o Hypno Rivulet, que é um deserto, você paga uma azul, você paga um de vida e gera uma azul, ou você pode pagar uma azul e uma qualquer, vira sacrificar um deserto, né? Nesse caso só tem esse no deck, e o jogador alvo mila 4. Então você pode tricar o oponente no Mirror, mas você também pode diminuir o seu deck, né? Você dá um Inverter para 5, 6 cartas, e depois dá um Rivulet, viram 2 cartas, e em um turno só você ganha com o Jace. Então o Rivulet serve muito bem para isso, ou também, como eu disse, você pode aumentar o seu deck, dando Rivulet em você mesmo e depois dando o Inverter. Como que o deck controla? O deck tem os Thoughtseize, são 4 Thoughtseize no main deck, porque muitos controles do formato, apesar de usarem preto, não usam 4 Seizes no main deck, às vezes até usam entre main side, mas eles sabem que a vida aqui é dolorosa. Né? Muita vida você usar 4 Seize num formato muito agressivo. Porém, como esse deck é um combo, né? Ele não pretende apenas dar um Seize turno 1 e finalizar turno 45. Se ele dá o Seize turno 1, pode ser que ele garanta tirar aquele removal, counter, descarte do outro lado e você combe mais fácil. Então, você troca 2 de vida contra um agro para tirar a melhor ameaça dele e ganha um turno a mais para tentar combar, né? Para fazer seu Jace ficar vivo para poder fazer Jace num turno, no próximo você faz Inverter e já ganha. Fatal Push, removal sensacional, né? Destrói praticamente tudo do formato, criatura custo 2 ou menos natural, ou se uma permanente sua saiu de campo esse turno, destrói uma criatura de custo 4 ou menos. E é para isso que a Fable Passage funciona. Lembrando que Fetid Pools ela só é considerada uma permanente quando ela estiver em campo. Então você ciclar ela não conta pro Fatal Push, tá? É bem importante, isso já aconteceu contra mim. Jogadores um pouquinho mais novos têm que entender a diferença entre criatura e carta de criatura, por exemplo. Temos Cling to Dust, que é uma preta, exila qualquer carta de qualquer cemitério. Se for uma criatura, você ganha 3 de vida. Se for qualquer coisa que não seja uma criatura, você dá um draw. E tem Escape, você pode exilar 5 cartas do seu cemitério e pagar 4 manas e recapitular. Então aqui você joga com Hate de Cemitério no main deck, não é apenas um e é um single, né, spot removal, porém ele serve também para dar um draw e diminuir seu cemitério, porque você pode ganhar uma vida contra agro, né, matar uma criaturinha aqui e ali e ganhar 3 de vida depois, pode dar draw e ele exila 5 cartas do cemitério. Não é difícil você ter 10 cartas no cemitério. E assim, você fazendo o Cling to Dust 2 vezes o seu cemitério, limpa o cemitério inteiro. É muito mais fácil para combar de Inverter e Jace. Às vezes o jogo se estende e o seu Inverter vai te fazer ganhar muito tempo de deck. E você não pode ter todas essas cartas do deck. O Cling to Dust entrou perfeitamente aqui. Eliminate, carta nova de M21, destrói a criatura ou Planeswalker alvo de custo 3 ou menos, maravilhoso, tira Narset, que atrapalha bem esse deck, tira Teferinhos, tira Nissa do Scales, né? Em muitas situações ele é um Fatal Push com Revolt,
não é muito fácil trigar o Revolt nesses formatos, porque, como eu disse, as Fatlands são muito menos resistentes no formato. E como o Fable Passage o terreno vai entrar virado até antes do quarto turno, você quer fazer rápido, e aí você compra um Fatal Push no late game e não consegue matar o drop 3. E o Eliminate faz isso muito bem. Todd Rager, que é um descarte, né? Assim como o Seize tira qualquer carta, e custa 2, né? Esse, entre aspas, é o drawback. Só que você pode dar Surveil 1 quando você faz Todd Rager. Então, o Surveil, você olha a carta do seu topo, pode deixar no topo ou milar para o seu cemitério. Novamente, interações com o cemitério de voltar para o deck. E, diferente dos outros descartes, você pode dar um Todd Rager mesmo que o oponente não tenha cartas na mão. Só para dar aquele scryzinho. Né? É uma carta bem potente. Pelo custo, não dá para jogar com uma quantidade muito alta, porque é difícil você comprar um Todd Rager turno 3, 4 e começar a usar ele como cantrip quando você precisa fazer outras coisas. Temos 2 Sensors, que é um counter, né, uma azul e uma qualquer, anula a mágica alvo ao menos o controlador pague 1, é um Force Spike para os conhecedores, né, qualquer mágica, só que ele tem Cycling, então quando você está no play, ele é muito bom para quebrar as jogadas do oponente, mas quando essa carta não faz nada, ela cicla e novamente, né, vou repetir pela milésima vez, é mais uma interação do cemitério, porque é um counter que você usa, é um counter bem efetivo no formato, né, os decks priorizam usar muito bem as manas no começo do jogo, onde você dá um counter no começo e depois o inverter transforma o sensor em draw. Então, o sensor, assim como a Fat de Pulse, acaba sendo uma carta a menos no seu deck. E o Hero's Downfall, que destrói a criatura ou Planeswalker por 3 manas. Maravilhoso, né? 3 não é o custo que você quer pagar num removal, porém ele serve muito bem para lidar com Teferão, Elspeths da vida, e também, como o deck tem bastante instant, você acaba deixando o oponente na incerteza se você vai fazer uma draw spell ou fazer um mata-bicho. E falando em draw spells, para arredondar o deck, a parte combo do deck, nós temos Opt, uma mana, Scry 1, dá um draw, muito bom, também volta pro deck, acaba contando como uma carta a menos, e a carta que todo mundo achou que seria banida muito rápido no Pioneer, Dig Through Time. Ela custa 8 manas, um preço proibitivo, porém ela tem Delve. Você pode exilar uma carta do seu cemitério para pagar uma mana incolor, né? E você pode repetir esse processo por quantas manas incolores você puder pagar. Então, geralmente essa carta custa 2 e ela exila o cemitério. Então, mais uma interação legal de diminuir o seu deck. O que essa carta faz? Você olha 7 do topo, põe quaisquer 2 delas na sua mão e põe o resto no fundo na ordem que você quiser. Diferente de muitos efeitos, essa carta ela não demanda algo específico, né? Coloque uma criatura em um terreno. Não, você não precisa mostrar para o seu oponente. Então, um Dig Through Time no passe pode setar um combo e caso você não combar, o oponente fica na incerteza do que você pegou. Maravilhoso, não tenho nem o que dizer. Dig Through Time é muito bom, joguei muito com essa carta no Legacy, no Standard. E ela faz tudo, né? Assim como a maior parte das cartas desse deck, elas não têm apenas uma utilidade, né? Ela não é apenas um draw. Ela é uma carta que dá um draw, ela seta inverter, ela não dá draw, na verdade, né? Ela pega cartas, então ela contorna Narset, que acaba sendo um problema em algumas situações, né, pro deck. Então, Dig Through Time é tudo que esse deck quer. Se algum dia Dig Through Time for banido, eu duvido muito que esse deck vai funcionar, pelo menos apenas em 2 cores. E o side, vamos ver o que tem no side. Aqui, o side faz algumas coisas interessantes, que é o que eu considero bem legal em um deck combo. Primeiro nós temos Desfigure, uma mana preta, -2/-2 para criatura alvo. O removal rápido. Esse deck não precisa necessariamente ganhar, né, na corrida contra os agros, então um removal que não mata muita coisa, mas que te ganha tempo é bom. Ele custa uma mana, ele é um Fatal Push número 5 contra a maioria dos agros. Negate, anula a mágica não criatura, o deck não tem branco, então não pode usar Dovin's Veto.
Muito bom também, né? Te previne de burns, de outros descartes, removals e ajuda a forçar o combo. The Elder Spell, que destrói qualquer número de Planeswalkers, e você escolhe um Planeswalker que você controla e coloca 2 marcadores de lealdade nele para cada Planeswalker destruído dessa maneira. Então, ele não só é uma spell reativa, como é ofensiva, né? Se você tiver alguma quantidade de Walker na mesa e o oponente também tiver, você destrói todos os dele e aumenta o seu. É bem comum você ultar os seus Walkers assim que faz o Elder Spell. Em algumas listas tem Liliana Last Hope, e aí não é muito difícil você conseguir encaixar Elder Spell e no mesmo turno ultar Liliana. De qualquer forma, mesmo que não tivesse essa cláusula de subir os seus Walkers, essa carta seria jogada, porque por 2 manas você vai matar algo que custa mais que 2, mesmo sendo na velocidade de feitiço, e pode ser 2, 3 para 1. Collective Brutality, quem acompanha meus vídeos do Modern e do Legacy já viu bastante essa carta aqui. Ela tem 3 modos, você pode usar mais de um modo, desde que você descarte uma carta para cada modo além do primeiro. E faz tudo. Dá uma Duris no oponente, dá -2/-2 para criatura alvo. O oponente perde 2, você ganha 2. Então, mais uma carta que você pode subir contra combos de spell. Mata pequenas criaturas, ganha vida. Né? Faz tudo que esse deck precisa. E é o que eu sempre digo. É melhor você ganhar do deck agressivo sem carta na mão do que você perder com 7 cartas na mão. Então, uma Brutality para todos os modos contra um Mono Red, apesar de ser uma bela card de disadvantage, você vai ganhar muito tempo se não ganhar o jogo ali. Vamos falar dessas cartas aqui por último. 2 Mystical Dispute, mais uma carta que ajuda a lidar com Teferinhos, Counter War em geral, como sempre falo. É um mana leak ruim que pode ser usado em outras partidas, né? Contra Ramp, por exemplo, que é um deck bem comum no Pioneer. Sensacional, já que o combo do deck custa 2 ou mais manas, né? No caso do Inverter custa 4, o Jace custa 4. Ter um counter de uma mana só é maravilhoso. Narset, a Narset do deck, em algumas partidas você tira uma quantidade de Oráculo de Taça, isso se não tirar todas, e vira um UB Control que pode matar na porrada mesmo. Né? Pode combar ainda, mas pode matar na porrada. E aí a Narset fica melhor, porque a Narset vai poder pegar mais cartas do seu baralho. Ela basicamente não vai pegar só o Inverter. Né? Além de também atrapalhar os draws do oponente. Necromantia, que é uma carta nova de M21. Você, assim como todos os efeitos de Cranial Extraction, você nomeia uma carta não terreno. E aí você busca, né, o cemitério, o grimório e a mão do oponente por qualquer quantidade daquela carta. E para cada carta daquela exilada da mão do oponente, ele cria uma token de zumbi. Então é bem legal, porque a outra carta desse custo, que era o Lost Legacy, ele dava draw pro oponente. E você... O Lost Legacy e no caso também a carta azul e preta, né? Esqueci de Ravnica do ano passado, também dava draw, e você não quer muito dar draw pro oponente, você prefere fazer uma ou 2 fichas que você lida tranquilamente, até porque você é um combo, do que você dar draw para um outro jogador, até porque hoje em dia muitos decks não dependem de apenas uma kill condition. Se a Necromantia nomear a única carta que o oponente consegue usar para ganhar, não tem problema quantas fichas ele fizer. Né? O problema é quando você nomeia uma carta e ele pode te matar com a outra. Languish. 4 manas, -4/-4 para todas as criaturas. É praticamente a danação do formato, né? Mata a maioria dos agros e tem uma cláusula muito importante. Ela dá -4/-4 e ela não destrói. Isso é muito relevante contra o Espíritos, porque ele usa o espírito altruísta que dá indestrutível. Menos não pode ser regenerado, não pode ser prevenido por indestrutível. Então o Languish, além de ser a única opção do formato, né, você não tem danação, ele também tem esse upside contra espíritos que pode dar um certo problema para esse deck. E por último, mas não menos importante, Pack Rat, que é a carta que deixa o deck de uma maneira que eu adoro, que é o side transformacional. O Pack Rat é 2 manas, X/X. O poder e resistência dele é igual ao número de ratos que você controla, então naturalmente ele é 1/1. Mas você pode pagar 3 manas, descartar uma carta e criar uma token que é uma cópia dele. Só que é uma cópia, literalmente uma cópia, tem todo o texto. Então, o primeiro Pack Rat é um 1,
os segundos são 2-2-2, o terceiro são 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5 e importantíssimo também porque eles têm exatamente o mesmo texto. Então, se o Pack Rat original morrer, a cópia ainda tem a habilidade de fazer mais tokens. Então, a única maneira de lidar com o swarm de ratos é limpando todos, né? O oponente não consegue matar o original e você não fazer mais tokens. Também existem algumas tricks, né? Às vezes algum oponente pode fazer algum efeito de Detention Sphere, você pode responder matando o seu próprio bicho, por exemplo, já que o B não lida com encantamentos. Então, isso acontecia bem comumente no T2. E é aqui que você ganha aquela velocidade incrível, porque o oponente vai subir Rest in Peace, vai subir um hate bem pesado pro seu combo, e você vai fazer Pack Rat no 2, Pack Rat no 3, no 4, no 5, tudo que você comprar desde que você tenha 3 terrenos vai ser um rato. E a partir da curva 6, você consegue fazer bichos 6/6, né? São criaturas maravilhosas, tanto ofensiva quanto defensivamente, porque como você que ativa no momento que quiser, você pode bater com um rato 3/3 e no meio do combate deixar ele 4/4 ou 5/5, deixando difícil pro oponente saber como defender. Ele acaba não conseguindo defender de maneira apropriada, até que você pode bater com 5 bichos 5/5, ele vai ter que blocar todo o turno até uma hora que ele morre. Então, isso é maravilhoso, essa é a parte que eu mais gosto desse deck. Ele é sensacional, muito bem montado, né? Lá fora tem muitos jogadores especialistas no deck que tiveram ótimos resultados no circuito Star City e no Pro Tour. E esse é o tipo de deck que eu gosto, que é um combo com diversos planos B, C, D. É algo que me apetece bastante. Espero que tenham gostado. Só fazer um anúncio que toda segunda e quinta agora tem vídeo, né? Nem sempre vão ser os mesmos temas dos vídeos, mas toda segunda às 10 da manhã e toda quinta às 10 da manhã teremos vídeo. Espero que estejam gostando. Podem colocar sugestão, né, de temas, de decks, se inscrever se quiserem, darem like se quiserem. E aquele abraço da orelha, até a próxima.